falando em questão de posicionamento, e falando em questão de postura, de decisões, o Espírito Santo me direcionou essa noite para trazer uma mensagem cujo o nome é Construindo uma Fortaleza. Eu pergunto a você, o que você tem feito do seu lar nesses últimos tempos? O que tem acontecido dentro da sua casa nesses últimos tempos? É a pergunta que eu começo introduzindo essa mensagem. Pois bem, eu te digo que o Espírito Santo de Deus te convida e me convida, porque quando nós paramos no altar do Senhor, a primeira coisa, a palavra vem a nós, depois a vocês. Então, primeiramente ele fala comigo, e aí eu passo para vocês também o que nós estamos fazendo com as nossas casas. Nós estamos construindo uma fortaleza ou não? Bom, primeiramente eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis 18, amém? Todos acharam? É cada vez mais fácil para essa igreja encontrar os livros da Bíblia, porque elas estão lendo a Bíblia todos os dias, com o propósito de ler a Bíblia toda em um ano. Então, quando a gente começa a falar, lá em Naum, em Osé, está cada vez mais fácil, porque o pessoal sabe onde fica, né? Amém? Enquanto você abre, eu queria te falar algumas coisas. Algumas pessoas têm buscado, sim, que a sua casa seja uma fortaleza. Só que muitas vezes nós tomamos decisões que não são as mais acertadas. Eu posso dizer que algumas pessoas têm buscando essa fortaleza nas suas casas, deixando uma Bíblia aberta, onde? No Salmo 91. E aí você fala, pastor, ainda boto virado para a porta de entrada para mal nenhum entrar, porque quando o mal se depara com a Bíblia aberta, ele tem que fugir. Será que é assim? Outras pessoas fazem o seguinte, não, vou fazer um lanche lá em casa, entendeu? E eu quero convidar os irmãos do grupo de oração da igreja para lá nos visitar e fazer uma oração pelo meu lar. E eu pergunto, será que isso é o suficiente? Tem ainda alguns outros que usam de outras estratégias, de outros dogmas. Por exemplo, pegam um copo d'água, colocam um negócio dentro e colocam nos lugares mais inusitados da casa. Isso tudo também buscando proteção. Traduzindo, cada um tem uma estratégia diferente. Mas eu pergunto, será que isso está sendo suficiente? Será que está sendo suficiente para que a sua casa seja realmente guardada pelo Senhor? Pois bem, eu quero te dizer essa noite que tem um homem na Bíblia que nos dá uma grande aula. E esse homem é exatamente esse rei. Que rei é esse? Rei Ezequias. O rei Ezequias tomou algumas decisões que eu quero convidar vocês a refletir comigo essa noite. Será que realmente a forma que nós estamos fazendo para proteger o nosso lar é o suficiente? No final dessa mensagem, eu acredito que você vai poder chegar a uma construção. Pois bem, 2 Reis, capítulo 18, vai dizer, lá no finalzinho do capítulo, vai dizer o seguinte, a partir do verso 35. Qual dentre todos os deuses dessa nação conseguiu livrar sua terra do seu poder? Como então o Senhor pode livrar Israel das minhas mãos? Mas o povo de Deus, o povo de Israel, permaneceu calado. E nada disse em resposta, pois o rei Ezequias tinha ordenado, não lhes respondam. Então, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, retornaram com as vestes rasgadas a Ezequias e lhes relataram que o comandante do campo havia dito. 19. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Ele enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco. Para quem? Ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhes disseram, assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como uma mulher que está para dar à luz a filhos, mas não tem força para fazê-los nascer.
talvez o seu Deus ouça todas as palavras do comandante de campo, a quem o senhor dele, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplique a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, este lhes disse: digam ao seu senhor, assim diz o Senhor Todo-Poderoso, não tenham medo das palavras que vocês ouviram, das blasfêmias dos servos do rei de Assíria lançaram contra quem? Contra mim. Olha que profundo. Não foi contra vocês, foi contra mim. Era o Senhor dizendo: ouça, eu o farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país quando ele ouvir a certa notícia, e lá o farei morrer a espada. Versículo 10. Digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane. Quando diz, Jerusalém não cairá nas mãos da Síria? Com certeza você ouviu que os reis da Síria têm feito todas as nações, como as destruíram por completo. E você, haveria de livrar-se? Fica a pergunta no ar. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar essa mensagem, essa palavra, essa noite, onde nós decidimos sair das nossas casas, decidimos nos congregar como família, como igreja, onde eu apresento, Pai, os nossos corações, as nossas emoções, os nossos anseios e desejos diante de Ti. E eu quero pedir, Pai, que essa noite seja uma noite de resposta. Eu quero pedir primeiramente que o Senhor venha me revestir com a armadura espiritual, me protegendo de todo ataque, de toda distração, de toda armadilha espiritual, em nome de Jesus. Da mesma forma, eu quero pedir que essa unção seja estendida para este lugar, que todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem possam ser blindadas pelo Senhor, para que nenhuma distração venha roubar deles, Pai, a bênção que o Senhor já programou. Pai, fala profundamente aos nossos corações, para que ao sairmos essa noite desse lugar, possamos sair com decisões tomadas e andar em direção a essas decisões. É o que eu te peço, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Meus amados, nós temos uma história na Bíblia que, caso você não conheça, eu quero convidar você a pegar esse livro. Ah, pastor, mas eu estou na minha leitura. Eu sei, vê lá onde está esse capítulo, já lê e pode marcar, não tem problema, né? Antecipa essa leitura. O fato é, nós temos uma situação. A Assíria era um grande poderio bélico nessa hora, nesse momento da história. E a Assíria conquistava povos para que eles pagassem o quê? Tributos pela proteção. Então era um domínio diferente do que a gente vê no Império Romano, né, onde eles entravam com as tropas e dominavam a cidade. Aqui eles faziam o quê? Eles ameaçavam e aqueles que se rendiam a eles tinham que pagar pesados tributos para continuarem sendo, entre aspas, um povo livre. E aí eu pergunto para você, quantas pessoas que você conhece, de repente até mesmo aquela que você vê de manhã na frente do espelho, que tem negociado por uma pseudo-liberdade? Quantas pessoas têm falado, não, se eu pagar esse tributo aqui, o inimigo, ele não vai tocar em mim. Então, isso aí é liberdade. Eu pergunto, isso é liberdade? Porque se você acredita que isso é liberdade, eu quero te dar uma notícia, isso é escravidão. E tem muitas pessoas que entram e saem de igrejas que continuam sendo escravos. Por quê? Porque aceitam pagar tributo ao seu inimigo. Charamando, que é a Síria. Então, em nome de Jesus, eu começo essa noite te convidando a se posicionar, parar de pagar esse tributo, parar essa negociação com o inimigo e começar a se posicionar, assim como esses homens e mulheres fizeram. Amém, igreja? Pois bem. E aí eu falei para vocês aqui que algumas pessoas usam certas mandigas para, entre aspas, proteger a sua casa. Não é isso? E eu pergunto a você, quem aqui nunca fez algo dessas coisas que eu falei? Não, vou abrir aqui no Salmo 91. Pô, tá protegida, né? Se eu botar perto da porta, ou então se eu botar aquele copinho atrás da porta, né? Nem entrar em detalhes aqui, mas aquele copinho com artefatos atrás da porta, né? Como se fosse uma bomba atômica, né? Que explodisse para... Isso aqui é proteção, pastor. Minha casa está protegida. Já vi até a gente plantar uma planta específica na direção do portão, né? Para olhar aquilo ali, para que ser a espada dos guerreiros que protegem a casa. Meu amigo, já vi de tudo.
Já vi de tudo. Eu já vi crente que ia pro culto de oração e depois ia para tomar um banho de pipoca para fechar dos dois lados, para amarrar dos dois lados. Já vi. Está repreendida essa atitude em nome de Jesus, mas eu já vi. Gente que está fazendo exatamente como muitas nações aqui, negociando. Não, eu estou com o Senhor. Mas, né, deixa eu só garantir aqui, deixa eu só pagar esse tributo aqui para garantir que vai dar tudo certo. É só para garantir. Mas sabe por que essas pessoas fazem isso? Por um motivo simples. Elas não conhecem de verdade o Deus que elas dizem servir. Porque aqueles que conhecem o Deus Todo-Poderoso não negociam, não fazem, não usam de artifícios, se posicionam e fazem que as coisas aconteçam. Porque o nosso Deus é o Deus de providência. Mas o que Ele quer são pessoas que se posicionam, que decidem, que agem e que são constantes. Essa é a palavra que eu quero que você já comece a guardar. Ele ama pessoas que são constantes. Porque as coisas que nós fazemos têm começo, tem meio e tem fim. Sabe, um dia desses eu fiz uma redação. Cara, que redação linda. Eu acho até que aquele pessoal que usa terno verde ia me convidar depois daquela redação. Quem não entendeu a piada é a Academia Brasileira de Letras, tá? Terno verde. Então, eu pensei assim, pô, achei tão linda a redação. E aí, quando eu mandei essa redação para frente, alguém chegou e falou assim, cara, a escrita está bem feita, o tema está bem concatenado, a história está bem construída. Eu falei, vírgula, mais, aí é igual ao relacionamento, né? Porque você sabe que se você está numa mesa, num jantar romântico, e a pessoa começa a falar um monte de coisa, para dar aquela pausa para respirar, e na sequência ver uma vírgula, pode levantar, nem paga a conta, já vai embora, porque vem bomba por aí. Né? Desiste, já sai, valeu, já vai embora, que ali ele já está acabando. Né? Mas, infelizmente, né, não é você, sou eu. Né? Quem nunca ouviu isso, ora para não ouvir, porque é triste. Tá rindo? É sinistro isso aí. Né? A Adriana tá ali rindo, ela já deve ter feito muita essa estratégia, né, Adriana? Não, eu tava orando, mas, né? Chega a dar aquela inclinada, né? Mas eis que o anjo tocou na madrugada e mandou terminar esse namoro, né? Porque eu não sou digna de você aí. Tem umas estratégias aí, tem uma estratégia do mercado. O fato é, nós não podemos negociar. Nós não podemos brincar. Nós não podemos ser inconstantes. Nós precisamos agir com perseverança. E foi exatamente isso que Ezequias fez. A história de Israel é como uma verdadeira senoide, né? Ela vai oscilando do negativo ao positivo, do máximo ao mínimo. E nesse momento que esse rei toma a frente, ele começa o reinado dele fazendo algumas coisas que são importantíssimas. Como começa o reinado do rei Ezequias, pergunto eu a você? Pois eu respondo de uma forma muito simples e categórica. Ele começa fazendo uma grande limpeza. Ah, não, mas tem algumas pessoas que são adoradoras de Azera, tem outras que adoram poste-ídolo. Que se exploda. No meu reino, não. Na minha fortaleza, não. Na minha casa, não. Eu não aceito negociação. Limpa a história de Israel. Limpa a casa de Deus. Limpa a nação. E aí, em cima dessas decisões que ele começa a tomar logo no começo, e aí eu reflito contigo. Talvez aqui ainda existam pessoas que são solteiras. Deixa eu te falar uma coisa. Se você começar a negociar no começo do namoro, meu amigo, há uma grande chance de ir por água abaixo. Se você tem princípios e você, não, mas essa pessoa é tão simpática, eu vou negociar. Meu amigo, há uma grande chance de dar errado. Algumas vezes dá errado no transcorrer da história. O problema é quando dá errado depois que você coloca a aliança. Ou pior, ou melhor, depende do ponto de vista. Depois que coloca a aliança, não fica, né, não pura e simplesmente descortina, mas a coisa piora. Porque o que era feito até então, que já não era escondido, onde você tolerava muitas coisas em meio daquela, pastor, não, é que um momento eu estou orando por ele, para que vai dar certo. A
Acorda, menina, acorda, menino. Presta atenção no que você está fazendo. Você está negociando. Você está brincando com coisas santas, com coisas sérias. Você pode se machucar. Não, pastor, eu tô firme, eu tive um... Ó, quando ele me toca, eu chego a sentir um arrepio. Eu falo assim, mas quando eu boto a mão no freezer também, eu sinto um arrepio. Não está me dizendo, esse negócio de arrepio não está me dizendo nada. Eu lembro uma vez no quartel, eu passei por uma experiência meio assim, não muito edificante, que eu tive que dormir no quartel. Só que eu não estava de serviço. Quem é entendedor já entendeu, né? E aí eu fui convidado pelo oficial de dia para trabalhar um pouco, já que eu estava à toa no quartel. E era descarregar um caminhão de carnes e colocar no frigorífico. Meu amigo, ali eu entendi o que era frio. E aí você pergunta, não, mas eu me arrepiei quando senti, isso é um sinal. Meu amigo, quando tu entra no frigorífico, do meio do gelado, você também sente frio. Tá entendendo esse mistério? Às vezes você está sentindo arrepio porque você está gelado. Está na hora de você esquentar essa vida no fogo do Deus Altíssimo. Nem todo arrepio quer dizer que isso aí é mover espiritual do anjo do Senhor na tua direção, tá? Acorda. Pois bem, primeiro mês, logo no primeiro mês, ele já balançou a roseira. Balançou tudo, fez uma limpeza, fez uma faxina, limpou a nação. Se posicionou. Doa quem doer, porque a grande realidade, se você quer ser líder, você não pode ser amigo de todo mundo. Não tem como. Ah, pastor, eu tenho um chamado de liderança, eu quero ser diretor da minha empresa, eu quero ser presidente, eu quero ser gerente, Se você quer um cargo de liderança, você precisa entender isso. E entenda agora. Ah, pastor, eu tenho um chamado pastoral. Se você quer ser pastor, entenda que você não consegue agradar todo mundo. Você não consegue pegar essa ministração e sair todo mundo sorrindo contigo. Não vai sair, não tem como. Mas o pior de tudo é que, de repente, todo mundo da plateia vai sair rindo, se divertindo, achando graça, contando a piada que você falou. Mas tem um que vai estar muito triste. E esse aí é o pior de todos. Talvez você esteja fazendo o inferno rir com as tuas gracinhas e esteja fazendo o céu chorar. Então, em nome de Jesus, se você é homem e mulher de Deus, você tem um ministério, não negocia. Se posiciona. Pastor, você está dizendo que tem que ser sisudo? Não, não é isso. Quem me conhece sabe que eu brinco, que eu gosto de uma brincadeira, que eu gosto de uma pilha, eu gosto de uma brincadeira de zoação. Mas eu sei a hora certa de fazer cada uma dessas coisas. E quando eu estou no altar do Senhor, não tem negociação, não tem como brincar. Quando a gente está na pizzaria, na churrascaria, quando a gente está comendo ali um negócio, um sanduíche, a gente ri, a gente conta piada, a gente se diverte. Porque é momento para isso. Aqui eu preciso entregar, para rir ou para chorar, eu preciso entregar o recado que o Senhor manda dar. Amém, igreja? Amém. Pois bem, limpeza feita. Segundo capítulo. Aquele rei soube que Senaqueribe marchava em direção à sua casa. E aí eu tenho que perguntar para você, se você está em meio a uma situação de tranquilidade e você começa a ouvir notícias, rumores, que o inimigo está começando a se levantar contra você, o que você faz? Chama ele para conversa logo e paga o ágio que ele quer, o pedágio que ele quer? É isso que você está fazendo? Não, eu me rendo. Eu lembro um camarada contando, ele lutava até jiu-jitsu, e ele falou que fazia um treinamento com outro amigo nosso em comum, e aí ele começava a dar a chave e ele já batia no tatame. Que quem não entende, o bater é o se render. E aí ele começava a dar uma chave para ele sair daquela, para ele treinar, sair daquela chave, ele já batia. Ele falou, o que você bate? Não, começou a doer, eu bato. Não é o doer, você tem que se livrar. Não, mas já está doendo. Eu estou aqui para sentir dor. Você está aqui para quê, então? Não, estou aqui para aprender, mas sem sentir dor. Então, meu amigo, vai jogar videogame. Tem UFC no videogame, é muito bom. E mesmo assim ainda tá a escada da calo no dedo, né? E dá calo, tem gente que sabe o que é isso. Você joga videogame umas 4 horas, você ainda fica com calo no dedo. Então nem no videogame você se safa perfeitamente. Então o que ele começou a fazer? O inimigo se levantou contra mim. Há um rumor que o exército começa a se mover em direção a Jerusalém e eles querem dar um cerco na cidade e que você se renda. E aí eu pergunto, o que esse homem fez? O que esse homem fez? E aí vem a reflexão para vocês. Primeira coisa que ele fez, sabe qual foi? Ele rasgou as suas vestes diante do Senhor. Você sabe o que significa rasgar as vestes? Você sabe? Rasgar as vestes nessa época era sinal de humilhação. Então eu podia ter a roupa mais bonita que eu for, o que eu fazia? Eu rasgava ela.
Porque eu estou me sentindo humilhado, eu estou me sentindo derrubado, eu estou me sentindo fraco, eu estou me sentindo triste. Quando ainda não só com isso, eles pegavam cinzas e jogavam sobre a cabeça. Então o rei, quando soube disso, a primeira coisa que ele fez: eu sou sinistro? Não. Eu estou com medo? Posso até estar. Eu vou me render? Jamais. Então o que eu vou fazer? Eu vou rasgar as minhas vestes. Mas eu vou rasgar minhas vestes diante de quem? Diante do povo? Eu vou rasgar as minhas vestes diante do Altíssimo. Essa é a fórmula para o sucesso. Rasgar as suas vestes, rasgar a sua roupa. E nesse caso hoje, fazendo um paralelo ao tempo da graça, rasgar o seu coração diante do Todo-Poderoso, daquele que pode realmente resolver o seu problema. E ele fez isso e ele começa a pedir estratégias. E aí vem uma segunda grande reflexão para você, eu peço você para ter muita atenção nisso. Ah, mas então ele se rendeu diante do Senhor, ele se rasgou, e é ponto final? Pronto, agora está tudo resolvido. Era isso? O exército estava marchando em direção a ele. O que ele faz? Depois dele apresentar diante do Senhor a preocupação, o medo, a ansiedade, tudo aquilo que estava por vir, ele não queria ver o povo dele morrendo. Ele não queria ver o povo dele cativo. De novo, eles já tinham passado por história de cativeiro. E aí vem... Ah, meu Deus, que profundo isso, hein? Estava com a minha esposa hoje, não lembro onde foi. Foi hoje ou foi ontem à noite? A gente está vendo alguma coisa na televisão, até ela está projetando alguma coisa. E a gente escutou uma pessoa falando: ao meu ver, só consegue ser um grande líder quem passou uma grande dificuldade. Eu falei, caramba, frase forte essa. Caramba, Senhor, calma aí. Deixa eu pensar aqui. E, no fundo, eu não vou dizer que isso é uma condição sine qua non de se acontecer. Mas se você pensar friamente, grandes líderes, aqueles que mais se destacam, realmente passaram por grande dificuldade. E aí você pergunta, mas por quê, pastor? Por um motivo simples. Porque quando você está passando uma situação de aperto e você literalmente não vai lá no tatame e bate se rendendo, você luta até o final, ele fica só contemplando, dizendo, perseverante. E se ele é perseverante, eu posso colocar sobre a vida dele um ministério. Eu posso colocar sobre a vida dele um departamento. E teve uma luta, teve uma dificuldade. Cara, ele perseverou. Eu posso colocar na mão dele uma igreja. Eu posso colocar na mão dele um rebanho. Eu posso colocar na mão dele um campo. Porque eu sei que eu posso contar com ele, seja a dificuldade que vier. Ele não entrega os pontos por qualquer coisa. Ele pode chorar de dor depois. Ele pode ter tido uma distensão ali numa chave de braço, mas ele não bateu. E sabe qual é a situação? Você talvez esteja numa grande guerra. E essa guerra talvez esteja perdurando por semanas, por meses ou até mesmo por anos. Mas sabe o que está acontecendo? O inimigo de tempos em tempos volta com ataques ferozes contra você e você não consegue entender. Sabe o que está acontecendo? A palavra fala que o Espírito está ao nosso redor e o inimigo está derredor. Sabe o que ele fez? Ele saiu das muralhas de Jerusalém e fechou as fontes de água. Epa, né, caçúria. Sabe por quê? Porque ele sabia que o inimigo ia acampar ao derredor dele. E ele falou, eu não quero que o inimigo acampado ao meu derredor tenha fonte de água, tenha suprimento de vida. Então, se ele quiser acampar à minha volta, ele vai definhar. Ah, canchei minha soubra. Você está entendendo isso? Se o inimigo vier contra mim, a minha estratégia é o quê? Já fechar a fonte de vida dele. Eu não vou dar combustível para ele. Eu não vou dar água para ele. Se ele fizer cerco à minha volta, ele vai minguar. Ele vai ser derrotado. Porque eu vou na força do Senhor Jesus. Amém, igreja? Terceira coisa que ele faz. Presta muita atenção nessa palavra. Ele pega os construtores e fecha as brechas do muro. Então, ele primeiramente se rende diante do Senhor. Segundo, ele sai do território dele e fecha as fontes de água. Terceiro agora, bom, se ele fizer o cerco, ele já não tem água, vai morrer de sede. Mas uma outra coisa, ele pode vir de assalto e nem precisar parar, ele já vai tomar a cidade. Então o que eu tenho que fazer? Reparar as brechas. E deixa eu dar uma notícia para vocês. Algumas pessoas aqui são praticantes de jejum e oração. Deixa eu te dizer uma notícia. Sabe o que Ezequias fez? Ele não só reparou as brechas do muro, ele ainda fez uma outra coisa. Sabe o que foi? Ele, depois que consertou as brechas do muro, não satisfeito, o que ele fez? Construiu um segundo muro de proteção. Sabe, o Espírito Santo, enquanto eu lia isso, falava claramente, tem pessoas nessa igreja que entenderam esse mistério. E eles já repararam, eles repararam o muro.
Mas eles não querem que o ataque chegue até a casa deles. Então o que eles estão fazendo? Eles estão jejuando, clamando para que haja um outro muro ainda de proteção. Para que o inimigo não possa nem chegar perto da casa deles. Você está entendendo esse mistério? São pessoas que estão se posicionando, rompendo com aquelas coisas básicas, querendo buscar o a mais do Senhor. Amém? Então eu convido você a fazer exatamente isso, seguindo esses 3 princípios que o rei nos ensinou. Se rasgue, feche a fonte de suprimento do inimigo e feche as brechas do muro. Amém? Pois bem, tem mais uma coisa interessante que eu quero dividir com vocês. Num dado momento, existe uma estratégia, existe um tratado, eu vou brincar, tratado de Tordesilhas, né? Existe uma estratégia de guerra que antes das tropas pura e simplesmente se enfrentar, você levanta uma bandeira especificamente do rei e manda um emissário, né, com aquela bandeira, falando que quer abrir um diálogo antes das tropas, né, começar mesmo a guerra. E assim eles faziam. Porque às vezes, nesse diálogo, já se chegava ao consenso. Algumas pessoas já pediam desculpa, pediam paz e começavam a pagar o tributo. Você está entendendo esse mistério? Então é exatamente isso. Então vamos conversar. Só que o rei ia conversar com outro rei? Lógico que não, né? Ninguém é otário. O nego mandava o quê? Os seus conselheiros para conversar com os conselheiros do rei. Perfeito? E ele ali levava o homologado, a palavra do seu governante para a mesa de negociação. Pois bem, os que negociavam em nome de Jerusalém, em nome de Israel, foram ali e começaram a ouvir uma estratégia muito bem feita pelo inimigo, por sinal, preciso dizer isso. O que ele manda? Ele manda negociadores que faziam o quê? Falavam a língua deles. Então, o que isso acontece? Eles fazem a negociação perto do muro. O que automaticamente estava acontecendo ali? O exército, já estava todo mundo ali no muro, ó, de televisão, prestando atenção ali, ó, transmissão ao vivo, né? Todo mundo prestando atenção. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram pessoas que falavam o idioma e aí eles começam a proferir as ameaças na língua que todos ouviam. Está entendendo esse mistério? Crianças ouviam, adolescentes ouviam, esposas ouviam, maridos ouviam, todos ouviam. Traduzindo, para não dizer tipo assim, não, o inimigo falou, não, de repente você entendeu mal, de repente você interpretou, de repente não é bem isso. Não. Você ouviu o que eu ouvi. Não é porque eu sou fluente em inglês e você não é, não. Você estava junto comigo, ele falou em português claro. Ficou muito claro para todo mundo entender as ameaças que estavam sendo feitas. Mas o que aquele povo fez diante das ameaças? O que aquele povo fez diante das ameaças? Nós lemos aqui no começo do texto. Eles ficaram calados, porque eles haviam sido orientados para isso. Na última quinta-feira tivemos uma ministração que falava inclusive sobre isso. Sobre a importância de nós controlarmos as nossas emoções. Principalmente para as mulheres. Por mais que o ciclo hormonal eu esteja naqueles dias... As mulheres precisam aprender a controlar mais ainda do que os homens as suas emoções. Porque quando nós não controlamos as nossas emoções, nós somos o quê? Escravos. Nós somos reféns daquilo que nós dizemos. Não, você entende. Tudo bem, entende, mas a ferida, a cicatriz ficou aberta. Talvez não cicatrize somente com isso, com um beijinho. Talvez palavras ditas de uma forma errada, talvez virem verdadeiros cânceres no futuro. Senhor, mas tu sabes, eu estava sentindo dor. Mas o apóstolo Paulo fala muito claro que a mulher precisa se dominar. Precisa ter domínio próprio. Mas é só para as mulheres? Claro que não. Isso serve para os homens, mas em especial, nós lemos alguns textos que trazem subsídio para isso. Textos até que não gostam de ser lidos hoje, porque as pessoas não interpretam dentro do grego, do aramaico e do hebraico, então aí fica confuso. Falamos inclusive sobre submissão, né? E as mulheres saíram sorrindo daqui. Isso que foi mais maneiro. Então nós precisamos tomar a decisão. Por mais que o inimigo venha à porta da nossa casa nos afrontar, nós precisamos ter controle sobre as nossas emoções. Porque todas as vezes que eu vi um lutador, e eu luto há muitos anos, entrar no ringue, entrar no tatame, permitindo que as emoções falassem mais alto, só dá certo em filme.
Só em filme. Que o cara para, grita, e aí nasce, que toca uma música de fundo. Eu nunca vi tocar essa música de fundo. Eu só vi nego apanhar. O nego perdeu o controle, não entender mais o que estava fazendo, agir por emoção, o outro com a técnica vai lá e finaliza. É fato isso. Tem várias pessoas que lutam aqui. Tô falando besteira? Não, teve um dia que eu agi por emoção e tocou a musiquinha do Rock Balboa, e aí aquilo me encheu. Aconteceu? Me diz como é que foi então, em que estação que está sintonizada, que eu nunca ouvi. Amém, igreja? Pois bem, mais uma coisa que esse texto nos fala que eu queria dividir com vocês. Palavras convencem, a gente escuta muito no militarismo. Mas exemplos arrastam multidões. Diante da afronta, e eles sabiam o tamanho daquele exército, não era um exército a ser menosprezado, pelo contrário, era um exército a ser temido. É importante dizer isso. O negócio era sinistro, como dizia aqui no Rio de Janeiro. O bagulho estava sinistro. O exército dos caras era muito grande, era muito potente. Os caras eram uma verdadeira potência na época. E estavam tomando todo mundo de assalto. Tanto que Israel tinha uma aliança com o Egito, ele desdenha dessa aliança. Você está pensando que o Egito vai vir aqui te proteger? Eu passo vocês, eu passo todo mundo. Porque existem várias cidades, vários países que nós dominamos, que clamaram ao seu Deus. Olha que profundo isso. E clamaram ao seu Deus, pedindo que o seu Deus o protegesse, está escravo eles e o Deus deles. Sabe, a soberba é o princípio da queda. Mas, pois bem, antes disso, quando aqueles homens ouvem aquela afronta, que era uma grande afronta, por sinal, o que eles fazem, os seus conselheiros? Eles pegam e rasgam as suas vestes. E já chegam diante de Deus, ou diante do rei, né? E que, consequentemente, na sequência vão à casa de Deus, eles já estavam com as vestes rasgadas. Eles já estavam se humilhando, porque eles sabiam claramente que não era na força do braço deles que eles não conseguiam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes o inimigo tem jogado uma seta de engano na tua vida. Sabe dizendo o quê? Que a tua conta bancária, que a tua arma, que o teu diploma são suficientes para você vencer. E na verdade você não é nada. Ele só está olhando para o relógio, contando os minutos para ver a tua queda. Porque você vai tentar com todas as suas forças e não vai conseguir. Onde, na verdade, o rei dessa grande nação fez a principal coisa, que era o quê? Se rasgar diante do Todo-Poderoso. Ah, tem mais uma coisa. Eu falei para você que ele fechou a fonte de água, que ele reparou o primeiro muro e que ele construiu o segundo muro. Faltou uma coisa, peço perdão. Ele mandou construir muitas armas. Porque ele sabia que por ele mesmo não tinha como, mas de repente o Senhor ia fazer como já tinha feito no passado. Peguem suas lanças, peguem seus escudos, e que vocês vão, através de mim, viver uma força sobrenatural. Então eles também precisavam estar prontos, não era só sentar comendo pipoca esperando. Ah, não, estou aqui na telinha que eu estou vendo aqui, na tela que eu botei lá no muro, estou comendo pipoca esperando Deus fazer um milagre. Não, eles precisavam estar preparados. Eles precisavam estar preparados fisicamente, eles precisavam estar preparados emocionalmente. E aí eu tenho que dar uma pausa que não está aqui, mas eu tenho que perguntar o que você tem feito com o templo do Espírito Santo? O que você tem feito com o teu corpo? Você tem feito caminhada? Você tem feito dieta? O que você tem feito com o teu corpo? Pergunto eu a você. Como você tem cuidado daquilo que o Senhor tem te dado? Será que você está sendo negligente? Não sei. Mas eu quero convidar você, como um grande alerta, cuidado. Cuidado, porque o Senhor muitas vezes manda, para resolver o problema, você pegar a espada, você pegar o escudo e seguir na força dele. E você tem fôlego para isso? É uma pergunta que fica no ar. Se cuide. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós somos dispenseiros, nós somos responsáveis pelo que estamos fazendo com ele. Amém? Pois bem, continuando. Por que aqueles conselheiros rasgaram as suas vestes? Pergunto eu. Porque eles tinham um rei que entendia a importância disso. Eles tinham o exemplo que ele já havia feito anteriormente. Ah, não é só porque a Escritura manda. Eles sabiam o que tinha que fazer porque eles tinham um exemplo. E aí agora eu troco de canal e vou para os sacerdotes das casas. Será que você tem sido um exemplo para a tua família? Será que você tem ensinado a tua família o que fazer no momento da adversidade?
Ou será que você é um jogador de videogame comedor de pipoca? Que se orgulha por roletar todas as séries de todos os streams possíveis? Ah, eu sou maratona, eu faço maratona. Ah, tu tá correndo 21 a 42, não, maratona de Netflix. Maratona do Amazon. Tô maratonando agora Disney também. Tô até pegando dinheiro agora para comprar Star. E aí, o que tiver de plataforma na minha frente, eu tô maratonando. Acorda! As pessoas estão permitindo que estratégias de inimigo venham a pará-las, venham a distraí-las. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Amém, igreja? Pois bem, mais uma coisa interessante que eu divido com vocês. Olha só, um texto bem pequeno, com tantas reflexões, né, Adrião? Tanta coisa bonita. Mais uma coisa aconteceu. Qual foi? A afronta era verdadeira? Sim. Era para se sentir aterrorizado? Sim. Mas o que eles fizeram? Eles se rasgaram. Eles foram para o rei. E o rei automaticamente mandou eles fazerem o quê? Mandaram que eles procurassem o homem de Deus. Mandaram que eles procurassem o profeta. O sacerdote. E aí sai aqueles homens em carreata em direção a quem? A Isaías. E aí quando eles chegam diante de Isaías, o texto fala que eles começam a contar para Isaías o que Senaqueribe fez. E aí eu convido você a voltar lá no texto e ler comigo. Versículo 6. Digam a seu senhor, assim diz Yahvé, não tenham medo das palavras que vocês ouviram, das blasfêmias que os servos dos reis da Síria lançaram contra mim. Deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus fala que nós somos a menina dos olhos do Senhor. E ai daqueles que tocarem em nós. É o exemplo claro aqui, mas é muito importante nós acessarmos esse poder. Eles não estavam pura e simplesmente sentados em casa, tocou um telefonema e o profeta mandou dizer não. Eles primeiramente agiram. Eles sentaram na mesa de negociação tentando resolver o problema. Ah, Jesus, meu Deus. E aí fica um recado para você, servo do Altíssimo. Se esconder não resolve o problema. Ah, não, já entreguei na mão do Senhor, agora eu vou à praia. Não é nada disso. Você precisa sentar na mesa de negociação. Você tem que parar de fugir dos problemas. Você tem que honrar a calça que você veste. É sobre isso. Ah, não, mas papo cabeça eu não gosto. Eu prefiro quanto é? R$100 eu prefiro pagar para não ter papo cabeça. Acorda. Isso é condição sine qua non para que haja sucesso na tua vida e na tua família. Sentar na mesa de negociação. E o mais interessante, que essa igreja ainda nos ensina, à luz da Bíblia, o que você tem que fazer. Senta na mesa de negociação e não é na mesa de jantar. A mesa de negociação não é mesa de comida. Mesa de negociação é lugar de negociação. A mesa de comida é lugar o quê? De comunhão. É lugar de se derramar a bênção. Então você resolve o problema e depois você faz o quê? Você se senta à mesa para celebrar o problema que foi resolvido. Mas o que ensina no nosso Ocidente? Não, senta à mesa, a pancada começa a comer, a discussão, gritaria, nego levanta, perde a fome, sai chorando. Isso não tem fundamentação bíblica. Acorda. É o inimigo ser andando na tua família e você não entende. Então existe sim a hora certa para que a coisa aconteça. A hora da refeição. É a hora de impetrar a bênção. É lugar de comunhão. Sentar à mesa para comunhão. É isso que a Bíblia nos ensina. Caso você não soubesse, eu estou te falando agora. Inclusive, nós faremos a celebração da Páscoa nessa semana. E o objetivo dali não é para fazer uma reunião, vamos fazer uma reunião de acerto na igreja. Como eu esqueci quando eu era lá atrás da Assembleia, tinha um culto que não era público. Como é que era o nome? Me ajuda aí. Aquele culto que era só para membro, que a pancada comia, a faca voava. Culto de doutrina, obrigado. Era de porta fechada, meu amigo. Só entrava quem estava com a carteirinha na mão. Ficava aquele diácono do meu tamanho na porta, carteirinha. Não tem carteirinha? Volta, não pode. Aqui dentro é Street Fighter. É treinamento de UFC, meu amigo. Pancada comia. Mas em dia de culto de... Como é que é o nome? De doutrina. Tinha ceia? Não.
Culto de ceia era culto de ceia. Culto de doutrina era culto de doutrina. E o cajado afiado, meu amigo. Cajado de Jedi, meu amigo. O pastor entrava com aquele sabre lá, igual do Jedi, né? E ligado ainda, balançando. O negócio era sinistro, né? Cada aquela irmã que tinha botado o batom para ir para a escola, que o outro olheiro viu. Porque tinha sempre alguém... E eu não sei se você sabe, mas tem sempre alguém te olhando, tá? Se você não sabe, fique sabendo agora. Tem sempre alguém te observando. E é por isso que a Bíblia fala que nós precisamos ser como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito. Porque as pessoas estão olhando para nós, esperando que a luz de Cristo espelhe em nós. Por mais, elas às vezes estão até rindo de você, brincando, caçoando de você, mas no fundo, elas querem ser igual a você. E aí quando você para de brilhar, ela fala, para que sentido tem essa igreja? Se você é igual a mim? Não tem sentido nenhum. Para estar na igreja fazendo tudo que você faz, eu fico no bar bebendo, cheirando e fumando, e não mudou nada, nós vamos para o céu, então. Porque no final do mês eu ainda dou uma cesta básica, e você nem dízimo dá, que eu estou sabendo. Então do meu dinheiro eu bebo uma parte e faço assistencialismo com a outra. E você? Você é roubador. Por sinal, eu lembro, falando nisso, uma conversa que eu tive de um desviado com uma pessoa que, digamos assim, fazia coisas que a Bíblia condena. E eu lembro eles dois numa pancadaria comendo e a discussão começou a ficar muito feia, estavam quase indo às vias de fato. E aí eu estava perto, eu fui tentar separar. Aí veio, né? Pastor! Eu falei, putz, já esqueceu o patente, já falou pastor, vai vir bomba por aí, né? Pastor! Quem tá falando alguma coisa demais, ele vai pro inferno, porque ele faz isso. Eu falei, caramba, sabe mais da Bíblia do que eu. Eu olhei e falei, é mesmo? Esse eu vou até notar que esse motivo aqui eu não sabia não, os outros eu sabia. E aí o outro, quem é você pra me dizer isso, seu incircunciso? Eu falei, caramba, é briga de crente ou de nego no mundo isso aqui? Porque você comete o pecado tal, a terceiro manda... Eu falei, caramba, esse povo sabe tudo da Bíblia, cara. Até a hora de pancadaria comendo, e eu parei, eu falei, meu Deus, que isso, hein? Vocês eram de que igreja? Sabe o que era aquilo? Anos de convívio com um pastor, eles ouviam o que eu falava. Eles continuavam vivendo a vida dissoluta deles. Mas eles estavam ouvindo, guardando cada pregação, cada videozinho que eu escutava. Eles estavam indo sentados em mesas do lado, prestando atenção em tudo que eu estava fazendo. E sabe o que é mais interessante? Às vezes mais atento do que muito crente no culto. Nós precisamos nos posicionar, porque o inimigo já está marchando contra nós. Tem gente que já acordou, mas tem gente que ainda está distraído quanto a isso. E uma coisa eu posso te dizer, dessa vez nós não vamos ter medo. Porque tem muito, o Espírito Santo falou, teve gente aqui que teve medo e negociou por muito tempo da sua vida, mas não é mais a hora de negociar. Não é hora mais de se ficar atemorizado, é hora de se posicionar para viver sobrenatural de Deus. Amém, Amém, igreja? Amém. Sabe? Aquele homem se rasgaram, foram diante do profeta e o profeta trouxe a palavra de bênção sobre a vida dele. Trouxe uma palavra de encorajamento. Amém? Foi? Sim. Pode ficar despreocupado que eles ofenderam a quem? Eles ofenderam a mim, diz o Senhor. Não foi a vocês, eles ofenderam a mim. A conversa dele de guerra, blá, 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 estava tudo muito bem. Eu estava ouvindo lá de cima. Quando de repente falou assim, e o Deus deles? Aí, opa, falou de Deus, o que houve aí? O Deus deles não conseguiu. Quem é o teu Deus? Pronto. Eles se meteram onde eles não deviam. Foram brincar com Deus Todo-Poderoso. E aí o profeta manda dizer o teu rei para ele não se preocupar. Porque eles me afrontaram e agora eu estou vigiando os muros. A pergunta que eu te faço é a seguinte, e então não precisa mais de sentinela, pastor? Tem algum fundamento bíblico para dizer isso? Os sentinelas continuavam ali, vigilantes, com as suas armas na mão. Mas eles sabiam que no posto de serviço eles não estavam sozinhos. É sobre isso que nós precisamos entender, que nós precisamos fazer a nossa parte, mas entender que nós não estamos sozinhos. E isso que é fantástico, quando nós chamamos o Senhor para a guerra conosco. Mas sabe o que essa geração quer? Que o Senhor guerreie a guerra por nós. E ele fala, pega a sua arma, pega a sua espada que eu estou contigo. Eu ordeno os meus anjos a contigo estar. Se você quiser ficar sentado no sofá, eles vão sentar no sofá contigo. Se você quiser ficar escondido na sua cama de brucinho ali, com as perninhas pro alto, né? Se você quiser fazer isso, se quiser deitar na sua cama, chorar com a perninha pro alto, que nem aquelas novelas, meu amigo, a opção é tua. Ele fala o quê? Para contigo os anjos estar. Então, se você quiser ficar escondido, o anjo vai ficar contigo escondido.
Não é a vontade dele, você pode ter certeza disso. Mas eu quero te dizer, se você sai para a batalha, ele está com a espada de fogo desembanhada, pronto para guerrear contigo. Então nós precisamos nos posicionar para vivermos coisas sobrenaturais. Amém, igreja? Pois bem. E aí agora a gente chega no final, no ponto principal dessa mensagem. Senaqueribe, depois de toda essa negociação, visto que não deu certo, o que Senaqueribe faz? Ele dessa vez não manda mais os seus conselheiros. Ele faz o quê? Uma carta de próprio punho. E essa carta foi chamada na Bíblia de uma carta de afronta. Nessa carta de afronta, ele deixa bem claro que ele não temia nada que tinha em Israel. Que ele não temia você, que ele não temia seus filhos, que ele não temia o seu pastor, mas principalmente que ele não temia o seu Deus. Aí foi o começo da derrocada dele. Porque quando ele fala isso, eu pergunto a você, o que o rei de Israel fez? Mandou de novo seus conselheiros irem até Isaías? É isso que está escrito na palavra? Eles foram de novo ao profeta, na casa do profeta, para falar, profeta, ele agora escreveu uma carta, eles fizeram isso? O texto nos fala que o nosso grande rei lança a mão dessa carta e ele faz o quê? Entra na casa do Senhor. E entrando na casa do Senhor, ele chega diante do altar, em situação de humilhação, e apresenta a carta a Deus. E fala, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, olha o que ele está dizendo. Abre lá de novo, vamos voltar lá no texto. Versículo 19. A partir do verso 14, segue comigo aí. E Ezequias recebeu a carta na mão dos mensageiros e a leu. Então ele subiu ao templo do Senhor e estendeu-se perante ao Senhor. Como está na tua tradução? E o que é se estender diante do Senhor? Eu já dei uma aula aqui, né, junto com o nosso amigo aqui, que é especialista em policiamento e patrulha, sobre o que significa se render. Que existem níveis de rendição diante do tamanho da ameaça que você tem. E qual é a situação de maior humilhação, de maior rendição que você pode fazer? É literalmente deitar no chão e colocar o seu rosto no pó. A partir dali, eu não estou vendo nada, eu não arbitro mais nada. E foi isso que a palavra fala. Ele entrou no templo do Senhor e se estendeu perante o Senhor. Ele se prostrou. Dessa vez não foi só rasgar as vestes. Dessa vez ele entrou no próximo capítulo dessa guerra. Ele se rasgou e se entregou. Ele se humilhou diante do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia fala, Ezequias orou ao Senhor, Senhor Deus de Israel, que reina em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes o céu e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Deixa eu te ensinar uma coisa. Isso aí a internet tinha que bombar, né? Tem um rios agora para milhares de pessoas ouvir. Ele está nos ensinando como nós devemos orar. Porque eu vou jogar aqui 85% das pessoas que estão conosco começa a oração dizendo, Pai, Deus, amém? Eis-me aqui, para ter certeza que ele sabe que sou eu. É o Adriano, é o João, é o Joãozinho, sou eu. Aí você pergunta, ok, por quê? Eu estou falando com Deus e quem está falando sou eu. E qual é a próxima frase que vem depois disso? Eu preciso, eu quero, eu necessito, eu estou sentindo, eu estou triste, eu, tudo se resume a nós. É uma oração 100% egocentrista. Mas esse homem está ensinando o quê? Que nós devemos fazer o quê? Nos apresentar diante do Senhor, honrando a Ele, engrandecendo a Ele, bendizendo o seu santo nome. Foi isso que ele fez. Ele chega com toda a propriedade e declara quem é Deus para ele. E depois de apresentar quem é Deus para ele, ele faz uma outra coisa. Ele não apresenta a dificuldade que Israel estava passando. Ele não apresenta o quanto aquele rei tinha ameaçado ele. O que ele faz? Ele chega e fala, Senhor, tu que és todo-poderoso, tu que és Deus, esse homem escreveu uma carta afrontando o Senhor. Traduzindo, não é contra mim, é contra a igreja.
Não é contra mim, pura e simplesmente, é contra a minha família. Não é contra mim, é contra o meu estado, é contra a minha nação. É sobre isso essa oração. Senhor, eu estou me rendendo diante de pedindo socorro por nós. Mas principalmente porque eu sei quem tu és e o Senhor não merecia ouvir isso. Então esse homem brincou com o que é sério. Você está entendendo esse mistério? Nós precisamos entender a forma correta de chegarmos diante do Senhor. E eu creio que esse texto vai nos dar uma grande aula. E muitas vidas vão decidir mudar a partir de hoje. Amém? Pois bem. E ele vai mais à frente e diz o seguinte, 16, dá ouvido, Senhor, e vê as palavras que Senaqueribe insultou o Deus vivo. 17, é verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses deles no fogo e os destruíram. Pois não eram deuses, eram apenas madeiras e pedra moldada por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos deles, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és Senhor, só Tu és Deus. Você está entendendo esse mistério? Talvez só esteja faltando isso para você acordar. Talvez só esteja faltando isso para você despertar. E eu convido a sua atenção verdadeira. Preste atenção no que eu estou dizendo. Porque você está em guerra, e eu sei. E o inimigo tenta te fazer distrair. Mas em nome de Jesus se foca no que está sendo dito. Porque isso pode trazer libertação para a tua vida. Eu canto minha salabachouria. Maladekiasuri mananjobia. Desperta. Porque é momento de guerra. O inimigo está batendo na sua porta. Quer ser andar contigo e com a tua família. E está sendo ensinado a forma certa de agir. Então desperta. Esse homem chega e apresenta diante do Deus Todo-Poderoso a afronta que estava acontecendo. Nós precisamos mudar a nossa oração. Nós precisamos ajustar o nosso eixo para que as coisas comecem a acontecer da forma correta em nossas vidas. Versículo 22. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Irmãos, está na hora da gente mudar de canal nessa guerra que nós estamos vivendo. Está na hora de nós fazermos exatamente como esse homem, nos rendermos diante do Todo-Poderoso e chamar Ele para a guerra. Porque um dia você falou, a minha família é do Senhor, a minha vida é do Senhor, a minha casa é do Senhor, a minha carreira é do Senhor, a minha faculdade é do Senhor. Então se estão tentando me roubar, se estão tentando frustrar meus planos, estão tentando frustrar os meus sonhos. Na verdade são sonhos que nasceram no teu coração e me foram entregues. Então em nome de Jesus, Pai, eu quero apresentar, estão tentando roubar aquilo que o Senhor construiu. Senhor, o Senhor me deu um ministério, então estão tentando acabar com o meu ministério, estão tentando acabar com o teu sonho na face da terra. Então eu me posiciono diante de ti e falo, eles estão blasfemando, lutando contra o Senhor. Porque se eu sou teu, na verdade, a luta está sendo contra o Senhor. Sabe, muitas vezes nós estamos insistentemente tentando resolver na força do nosso braço. E um grande amigo ouviu uma coisa interessante essa semana, dito por um homem de Deus, onde o Espírito Santo falava com ele, se acalma, desacelera. E algumas pessoas podem não entender isso, mas desacelera, se acalma, como assim? É para mim não fazer nada? Não, não era nada disso. A questão é, para de tentar na força do teu braço, meu Deus, e começa a confiar em mim. Antes de ir para a esquerda ou para a direita, me pergunta o que deve ser feito. E aí você vai viver de vitória em vitória, de conquista em conquista. Era sobre isso. Era isso que o Senhor estava falando, e é isso que eu aproveito e divido com a igreja. Muitas vezes nós estamos tentando, cheio de boa vontade, eu sei. Mas está na hora da gente parar de tentar, para ver as coisas acontecerem de verdade. E para isso, nós precisamos nos render diante do Todo-Poderoso e chamar Ele para essa guerra. Irmão, por que que ele não levantou e foi novamente na casa do profeta? E é assim que eu quero terminar essa mensagem. Por que que diante agora de uma segunda investida do rei da Síria, por que que dessa vez ele não foi procurar Isaías? Você sabe por quê? Perguntei para você por quê. Por um motivo simples. Meu Deus.
Porque aquele homem havia recebido uma palavra profética. Ele não precisava de outra. O que ele sabia que precisava acontecer era andar em direção à realização desse sonho. Era andar em direção à realização dessa profecia. Tem gente que você fala de novo. Aí Deus usa a boca de um terceiro. Aí ele chega, e, por sinal, aí eu tenho que contar um testemunho. Que teve um irmão, um evangélico, que estava numa situação dessa de crise existencial, brincando com Deus. Brincando de ser crente, brincando de ficar um pouco no mundo. Aí o inimigo vinha dar uma cipuada nele, ele corria para Deus. Ah, ele me bateu, me ajuda. Aí Deus vinha fazer um carinho nele, ele voltava, brincava de novo com o inimigo e ficou nessa brincadeira durante anos da sua vida. Só que aí teve uma hora que a seta veio, e veio uma seta de depressão, na qual ele queria tirar a vida dele. E aí ele começou a ter esse pensamento de morte, e ele já não tinha mais força. E um belo dia ele estava no metrô. Olha que profundo isso. E no metrô ele saiu da estação para fazer a integração, não é isso? No ônibus. Ele estava esperando o ônibus da integração. E de repente vem aquele mendigo fedido mesmo, brabo mesmo, maltrapilho. E vem andando e para do lado dele. Aí ele olhou para o lado e ele, pô, já vou te adiantar que eu não tenho moeda não. Aí ele falou assim, quem disse que eu quero teu dinheiro? Seu arrogante. Aí ele já... Cara, que palavra é essa? Que negócio é esse aí? Eu estou aqui em obediência. Obediência a quem? Pergunta importante, né? O Senhor manda te dizer. Você tem família, você tem casa, você tem emprego, você tem saúde e está permitindo que o inimigo faça isso contigo. Olha para mim como é que eu tô e pensa bem se você quer mesmo tirar a tua vida. Ele parou, olhou para o mendigo e falou assim, caramba. Reflete nisso. É a mensagem que ele manda te entregar. Aproveitando agora, tem um dinheiro para tomar um café? Toma o dinheiro, toma. Depois, toma aí agora. Já entregou o recado, agora vai lá e toma o teu café, irmão. Vai. E aí, rapidinho, ele parou de brincar, de ficar depressivo. Você está entendendo esse mistério? Às vezes você ouve de novo. Ah, mas se confirmar 4 vezes, aí eu vou me mover. Ei. Ezequias ouviu uma vez só. E ele se moveu em direção ao sobrenatural. E quando a afronta bateu realmente no portão dele, ele não voltou para o homem de Deus, para o profeta, para perguntar se era realmente. Ah, você falou que não ia acontecer nada, mas ele está batendo na porta. Mas Deus falou que não ia bater na porta? Deus mandou ele se posicionar e ver com os olhos dele, no campo de batalha, o milagre que ia acontecer. Tem muita gente que quer ver milagre escondido embaixo do seu edredom, e por isso que as coisas não acontecem. Em nome de Jesus, hoje é dia de pegar sua espada e afiar sua espada. Está na hora de você pegar e consertar as tiras do seu escudo. Está na hora de você ajeitar a jugular do teu capacete. Pastor, o que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que ele vai ordenar a vitória para você. Assim como ele tem ordenado a vitória para mim, eu creio que vai continuar ordenando sobre mim e a minha casa. Porque eu tenho lutado a cada dia para fazer disso uma fortaleza. Não só a minha casa, mas essa igreja do Senhor. Eu tenho lutado a cada dia orando, jejuando, clamando, para que aqui seja um lugar de refúgio. Mas não só um refúgio de covardes, não. Que aqui seja um lugar de treinamento de guerreiros. Onde você chega ferido, é cuidado, mas depois você é treinado para sair e lutar em nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso objetivo. Para salvar mais vidas que estão feridas lá fora, que estão quase sendo ceifadas. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, uma das coisas que caiu em desuso é justamente treinar e lutar por vidas. As pessoas chegaram a um ponto de egoísmo tal que eles querem que se exploda se o outro vai morrer ou não. O problema é quando esse egoísmo chega a tal ponto que você está se explodindo se teu filho ou se a tua esposa estão indo para o inferno ou não. Mas eu agradeço a Deus, porque nesse lugar, no Ministério Goel, um lugar de redenção, um lugar que pessoas vão à busca daqueles que estão feridos, que estão cativos. Como verdadeira tropa de elite, vai em assalto, lutar em lugares que outros não querem ir. Para isso nós estamos aqui, para fazer diferença na face da terra. Para receber galardão, sim, mas poder conjecturar, contar e lutar. E no meio, no final disso tudo, nós podemos contar as muitas e muitas vitórias que o Senhor tem nos dado. Então eu termino te dizendo, quantas vezes nós temos ouvido orientações do céu. Temos ouvido a forma certa de fazer. E mesmo assim, não despertamos. Sabemos o que fazer,
Mas permitimos o quê? Que as nossas emoções falem mais alto. E aí com isso nós o quê? Perdemos o rumo. Em nome de Jesus, se posicione. Em nome de Jesus, acorda. Em nome de Jesus, se levante e guerreie. Porque o Senhor Todo-Poderoso já ordenou que um exército esteja contigo, aonde quer que você esteja. E Ele quer que você esteja na frente de batalha, enfrentando o inimigo, antes dele passar pelos seus portões. Eu quero te convidar a se colocar de pé.